Bom dia, alunos. Espero que vocês estejam bem. Vamos agora começar uma rotina de aulas online. Espero que vocês gostem dela. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a ecologia das populações. Especificamente, o capítulo então fala sobre comunidades e populações. E o item de hoje é a ecologia das populações. A ecologia de populações, ela acompanha a população de uma única espécie e descreve como o número de indivíduos é controlado pelos fatores importantes da ecologia de comunidade. Essa dinâmica populacional, ela determina as espécies que se extinguem e as que conseguem persistir e as mais abundantes aí no meio ambiente dado. Para compreender os assuntos relacionados à ecologia de população, é necessário analisar aí diversas características mensuráveis e algumas definições, como população, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de imigração e taxa de emigração. Repara que são conceitos próximos dos conceitos dados em geografia. Só que aqui, na ecologia, esses conceitos vão ser aplicados para qualquer espécie, e não só para a espécie humana. Começamos aí com o conceito de população. O que é população? Nós já vimos já, mas repetindo, é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma área, né? No mesmo espaço físico. Isso aí tudo em um determinado intervalo de tempo. Nessa imagem aí, a gente consegue ver pelo menos 3 populações diferentes, né? Uma população de girafas, uma população de zebras e uma população desses viadinhos aí. Outro conceito importante é o conceito de taxa de natalidade. O que a taxa de natalidade é? Ela indica a proporção de novos indivíduos adicionados à população em um certo intervalo de tempo aí por meio de nascimento, né? Então a taxa de natalidade aí vai avaliar aí os nascimentos no intervalo de tempo. Já a taxa de mortalidade, ela vai indicar a proporção de perdas de indivíduos da população num certo intervalo de tempo em razão de morte. Ou seja, é o número de morte num intervalo de tempo. A taxa de imigração, ela indica a proporção de indivíduos que entram na população, também no intervalo de tempo, procedente de outras áreas, né? Procedente de outras populações. E a taxa de emigração é o contrário, olha, ela indica a proporção de indivíduos que saem de uma população em um certo intervalo de tempo em direção a outras áreas, né? Elas vão para outras populações. Todos esses conceitos aí são importantes, inclusive o conceito de densidade populacional. Olha, essa densidade populacional, ela serve para medir a distribuição de uma população em uma determinada área. Isso torna possível relacionar a capacidade de suporte do meio ao tamanho da população estudada. Significa o quê? Então você tem o número de indivíduos da população em uma unidade de área. A partir dessa densidade populacional, aí você consegue avaliar se aquele ambiente vai conseguir suportar ou não aquela quantidade de ser vivo. A natalidade e imigração, elas são fatores que acrescentam indivíduos a uma população e que, portanto, elas vão contribuir para aumentar a densidade populacional. Já a mortalidade e a emigração, elas vão retirar indivíduos de uma população. Portanto, o que elas vão fazer? Vai contribuir para diminuir a densidade populacional. Vai ter menos indivíduos na mesma área, né?
Repara que esses conceitos eles se relacionam, né? Natalidade, mortalidade, imigração, emigração e densidade. São conceitos que se relacionam. Agora eu coloquei para vocês aqui um pouquinho sobre curvas de crescimento populacional. Para discutir essas curvas de crescimento populacional, a gente precisa discutir alguns conceitos, né? O primeiro conceito que é importante discutir é o conceito de potencial biótico. Olha, potencial biótico é simples. Olha, nada mais é do que a capacidade potencial de uma população aumentar numericamente por meio da reprodução em condições ambientais favoráveis, né? Cada espécie tem um potencial biótico. Tem espécie que se reproduz mais rápido e tem espécie que se reproduz mais devagar. Pensa, por exemplo, numa espécie de coelho, por exemplo. Coelho é uma espécie caracteristicamente de reprodução rápida. Bactéria, tem bactéria que a cada 20 minutos forma uma nova célula. Então a reprodução dela é muito rápida. Aí a gente consegue ver esse gráfico aí de crescimento exponencial. Repara que se você tiver condição favorável, o tamanho da população vai aumentar drasticamente à medida que o tempo passa. Só que na natureza isso não acontece dessa forma não. Sabe por quê? Porque existe a chamada resistência do ambiente. Né? O que é a resistência do ambiente? É um conjunto de fatores que vai se opor ao potencial biótico. Por exemplo, disponibilidade de alimento. Olha, será que vai ter alimento para a espécie crescer indefinidamente? Será que vai ter espaço para essa espécie crescer indefinidamente? Condição climática, doença, olha, parasitismo, predação. Será que não vai ter algum animal que vai comer aquele indivíduo que está crescendo naquele ambiente? Tudo isso aí vai acontecer no ambiente, né? E isso faz com que essa curva de crescimento exponencial ela passe por uma curva de crescimento real, porque a gente vai ter a resistência do meio aí. Esses animais eles vão crescer até atingir a tal da carga biótica máxima do meio, que é a quantidade máxima que o meio vai permitir de crescimento daqueles indivíduos. Quando atinge essa carga biótica máxima do meio, vai ocorrer uma flutuação da população daquela espécie. Essa flutuação aí, ela vai ficar bem na margem aí dessa carga biótica máxima. Eu coloquei para vocês aí, para discutir um pouquinho, principalmente essas curvas de crescimento aí, um vídeo chamado Ecologia de Populações. O link do vídeo está aí. Esse vídeo ele é sobre a ecologia de população, é claro, e ele vai abordar aí os fatores que afetam o tamanho das populações, tanto os fatores bióticos quanto os fatores abióticos. Esse vídeo, o autor ele coloca aí algumas hipóteses de crescimento populacional, e em cima dessas hipóteses de crescimento populacional, ele usa uma ferramenta para mostrar graficamente como que vai se comportar aquela população quando você tem o crescimento exponencial, quando você tem os fatores que limitam o crescimento. É um vídeo bem interessante para fixar aí esse conteúdo de ecologia. No final, eu coloquei como observação, é importante fazer os exercícios que vão ser disponibilizados na plataforma, e esses exercícios aí vai ter o gabarito comentado. Então, depois, no final dos exercícios, vocês podem entrar e ver o gabarito e ver o comentário que está em cima do gabarito do exercício, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais, tchau, tchau e brigadão. Valeu!